Muito bom dia, neste sábado 6 de março de 2021. Nos alegramos em Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui com vocês novamente, falando algumas coisas sobre a vida e colocando as coisas da vida, os fatos da vida que acontecem com todos nós estamos sujeitos a esses fatos, diante da palavra de Deus e ver mais uma vez aquilo que Deus quer dizer sobre essas coisas e, sobretudo, aquilo que Deus tem como resposta para a sua vida. Nesta semana, estávamos acompanhando os noticiários e observando muitas pessoas tensas, muitas pessoas nervosas em razão, como não poderia deixar de ser, na verdade, esse estado de ansiedade, esse estado de preocupação das pessoas com relação à pandemia, com relação à Covid-19, com relação à vacinação, tipo de vacina, quando chega, quando não chega, os cuidados que estão sendo tomados e muitas vezes não estão sendo adotados e obedecidos por pessoas que deveriam estar adotando esses cuidados. Isso tudo mexe muito com a situação emocional das pessoas. A falta de leitos nos hospitais em razão do aumento brutal do número de casos também é um fator de grande preocupação nas pessoas, nas famílias. Por quê? Porque não apenas os casos relativos à Covid ou suspeitos de Covid estão trazendo inquietação, mas também pessoas que têm pessoas enfermas em casa. Muitas vezes a pessoa se sente mal, a pessoa passa mal, ou, por exemplo, torce o pé ou cai, algum problema de saúde e precisa ser levada ao hospital, e além da sua situação, que não, em tese não tem nada a ver com Covid, já gera uma preocupação. Como é que eu vou levar, como é que eu vou ao hospital, como é que eu vou levar o meu parente, o meu amigo, o meu querido, meu ente querido ao hospital, numa situação como essa, que chegando lá, não sei se vai ser atendido, a emergência está lotada e os leitos estão ocupados e há um risco de contaminação grande. Ou seja, os tratamentos que deixaram de ser feitos por medo. Exemplo aqui, o tratamento de doenças neoplásicas. Ou seja, todas essas coisas inquietam muito. Deixaram de fazer por quê? Porque os profissionais não estavam disponíveis? Não, porque na verdade as pessoas que já estavam se sentindo fragilizadas emocionalmente e também fisicamente, muitas vezes por conta da enfermidade que está sendo enfrentada, com bravura, ainda se depara com isso. Eu estou num grupo de risco, minha imunidade não está lá grandes coisas e eu ainda preciso ir, ainda devo ir, e muitas pessoas não vão por conta desse receio, desse medo. Há pessoas que também não têm ânimo de sair de casa, não têm ânimo de fazer as suas atividades, outras que se limitam em muitas coisas por amor a um parente, por amor a um ente querido. Todas essas coisas, meus queridos, inquietam muito a mente das pessoas. E fora aqueles que acabam sendo envolvidos também em várias discussões, e já no âmbito político, já no âmbito ideológico, não vamos nem entrar nisso, porque certamente Deus não se agrada das pessoas que querem conquistar lucro político, conferir vantagem política em cima de uma situação. E não estou dizendo que é A, que é B, que é esse partido, que é aquele partido, que é esta pessoa ou aquela pessoa, que é quem está no poder ou quem deixa de estar no poder, não. Eu estou me referindo a toda e qualquer pessoa que procura oferir lucro político numa situação de pandemia, numa situação altamente temerária, altamente difícil para todas as pessoas. Isso no campo da casa, isso no campo da família, mas também no campo da economia, no campo da sobrevivência das pessoas. Então, quem tem esse tipo de pensamento mesquinho, quem tem esse tipo de pensamento que em absoluto agrada a Deus, não tem o meu respeito, não tem a minha consideração e, sobretudo, saiba também que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Porque as pessoas acabam sendo envolvidas no meio desse clima de insegurança, provocado tanto por um como por outro.
Isso que fique claro, tanto por um como por outro. E muitas vezes a mídia também influencia e contribui decisivamente para isso, quando assume um lado, quando assume um outro, quando resolve embarcar nesse tipo de coisa para alimentar esse tipo de coisa. Bom, o fato, meus queridos, é que nada disso agrada a Deus. Mas e nós? Como nós ficamos nesse fogo cruzado e como nós, pessoas, seres humanos, individuais e também em família, em comunidade, em sociedade, como nós ficamos nisso? Eu estava pensando nesses dias num ditado que eu ouvia muito quando era jovem, não que faça muito tempo, né? Não que faça muito tempo que eu passei pela minha juventude, mas principalmente quando a gente jogava aqueles joguinhos de tabuleiro, né? Hoje em dia, talvez muita gente já não saiba mais o que é jogo de tabuleiro, e às vezes a gente reclamava do dado, do número, a gente caiu numa casa que não era para cair, e a gente é obrigado a voltar para o ponto de partida, ou ia para a prisão, no caso de um determinado jogo, mas aí normalmente sempre havia um colega, uma colega dizendo assim, olha, já era, já foi, já jogou, não volta atrás, águas passadas não movem moinho. E esse ditado veio à minha mente nesses dias, e eu falei, mas é interessante como é que muitas vezes a gente ouve certas coisas, pensa em determinadas coisas, a gente acaba gravando aquelas coisas e depois a gente vai ver qual é o significado daquilo. Depois que eu fui estudar um pouco melhor e ver um pouco melhor sobre isso, o moinho é um instrumento que o nome já diz, é para moer. E era utilizado para isso, tanto podia ser utilizada a força mecânica do ser humano, o ser humano empurrando a roda para que a roda do moinho funcionasse, então precisava de muitas pessoas, dependendo do que estava sendo moído, da quantidade que estava sendo moído e principalmente da finalidade daquela moagem. Mas também poderia ser utilizada a força motriz da água, a energia que era gerada pela passagem da água, que ia movendo as pás do moinho, e esse moinho então ia, naquele momento em que ele iria ser utilizado, fazia-se um engate, fazia-se um encaixe do mecanismo, normalmente naquele tempo bem antigo, de madeira, e à medida que a água ia passando, as pás do moinho iam sendo movidas e acionando aquele equipamento, aquele mecanismo que foi conectado no interior daquela casa, e então acionava acionava o instrumento que iria fazer com que aqueles grãos fossem moídos. Se não precisasse mais, era só desconectar o mecanismo, mas as pás do moinho continuavam a girar. Por quê? Porque você não poderia parar a água. E eu ficava pensando, mas como assim as águas passadas não movem moinho? Isso parecia ser tão evidente, mas ao mesmo tempo depois eu pensei, mas que coisa mais profunda também. Apesar de tão básica, mas também tão profunda. É claro, lógico e evidente que a água que passou não tem mais condição de mover o moinho. Aquela água que passou já foi. Mas o moinho precisava continuar a funcionar. Então outras águas vinham para continuar a movimentar as pás do moinho. E eu pensei nisso e falei, gente, mas como é que é a vida do ser humano, né? Numa situação de vida, de brincadeira, na verdade, né, de crianças, águas passadas não movem moinho. Eu falei, verdade. Agora, como é que a gente pensa, como é que a gente não pensa nisso, melhor dizendo, quando a gente está em situações na nossa vida, né? Às vezes a gente, determinadas águas passam, digamos assim, pelas pás do moinho da nossa vida, e elas passam, mas parece que de alguma maneira nós conseguimos arrumar um outro mecanismo para guardar aquelas águas em nós. Ou seja, aqueles fatos que vivemos algum tempo atrás, parece que aqueles fatos ficam sendo rememorados, ficam sendo revividos por nós todos os dias. Ah, mas eu nunca mais passei por aquilo. Sim, mas muitas vezes os efeitos daquela passagem, daquela água, daquele fato, permanecem em você.
E nessas horas as pessoas normalmente começam a se dizer, a se perguntar, poxa vida, será que aquela decisão que eu tomei foi a melhor? Eu não deveria ter tomado aquela decisão, ou então eu deveria ter tomado aquela decisão. Puxa vida, será que a minha vida hoje seria diferente se eu tivesse pensado de um modo diferente? Ou se eu agisse de modo diferente? Eu estou aqui agora, mas qual seria a minha vida hoje se não tivesse acontecido nada daquilo? Ou melhor dizendo ainda, será que hoje as pessoas ainda precisam de mim? Ou será que eu ainda tenho objetivo na minha vida? Será que a minha vida até agora, será que realmente valeu a pena? E se eu for embora, ou se eu deixar de existir, será que alguém vai sentir a minha falta? Qual foi o proveito da minha vida? Qual vai ser o legado que eu vou deixar da minha vida? Ou será que eu fui importante realmente para alguém? E será que alguém me vê como pessoa importante para ela também? E inúmeras outras perguntas vão povoando a mente da pessoa. E normalmente isso acontece quando nós estamos nos sentindo frágeis, quando nós estamos nos sentindo fracos. Esse momento de pandemia, por exemplo, é um momento em que isso acontece com frequência. É um momento que muitas vezes a pessoa começa, além desse fato da pandemia, faz com que a pessoa comece a ser transportada para fatos passados, achando que de alguma maneira tem uma conexão muito grande com o que se está vivendo agora. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que águas passadas não movem moinho, utilizando o dito popular. Aquela água que passou pelo moinho da sua vida, sabe, que mesmo que tenha vindo com força, tenha dado com força nas pás do seu moinho, da sua vida, ela já foi embora. E o que havia nela também já foi embora. O seu moinho continuou a girar. Você, a sua vida, continuou. E precisa continuar. Ah, mas eu não sei se eu tenho utilidade. Claro que tem utilidade. É óbvio que tem utilidade. O moinho só não tem utilidade se ficar parado. Ou então, se a água for represada, não passar mais pelas partes do moinho. Aí ele vai deixar de funcionar. Mas enquanto as águas estão passando, e água é sinônimo de vida também, por quê? Porque sem água ninguém consegue viver. A água que está passando, oh aleluia, passando pelas pás do seu moinho, as pás, o moinho da sua vida, essas águas, na verdade, estão lhe dizendo todos os dias, a cada água que passa, cada mililitro de água que passa, está dizendo para você, vamos viver. Eu não quero nem saber o que a minha colega falou ali adiante. Aquela água que já passou, não quero nem saber o que disse para você. Mas eu estou passando aqui para dizer para você, para lembrar você, olha, a vida continua, a vida precisa continuar. Você tem finalidade, você tem função, você tem um objetivo na sua vida e precisa ter esse objetivo na sua vida. Deus não criou você para que você se sinta depauperado, se sinta inútil, se sinta um nada, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nesses momentos nós temos que nos lembrar, e não é uma tarefa fácil, eu reconheço, de que nós não estamos sós e temos que querer nisso e temos que confiar nisso. Observem o que diz o Salmo 42, versículo 5. O salmista aqui, que não é Davi, é um salmo que se chama de Masquil, Salmo 42, versículo 5. Você pode pegar a sua Bíblia, pode marcar na sua Bíblia, inclusive. Não importa se ela é evangélica ou se ela é católica, não importa. Está lá, Salmo 42, versículo 5. Está dizendo claramente, por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Esse salmo, esse masquil, são, na verdade, é uma palavra que indica ensino, que indica sabedoria, que ensina discernimento. Ou seja, era uma orientação formada na forma de um cântico, na forma de uma letra, de um cântico, em que a pessoa ela era levada a entender que momentos na vida nós podemos passar que são muito difíceis, são muito penosos, e muitas vezes esses momentos fragilizam a nossa alma de tal maneira que fazem com que a gente fique realmente muito abatido. E às vezes essa recuperação é difícil, é muito difícil, especialmente quando nós estamos sós.
Mas olha o que diz o versículo: por que estás assim? Versículo 5: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Observa que ele diz, o salmista diz assim: por que estás tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? E ao contrário de que muitas pessoas talvez pensem, ele não está dizendo que não tem razão para estar abatido, ele não tem razão para estar angustiado. Na realidade, o que está dizendo aqui é: a despeito de você estar abatido, a minha alma, a despeito de você estar tão angustiada dentro de mim, ó minha alma, eu digo a você, e é um diálogo que você tem com sua alma, que você tem com você mesmo: deposita toda a tua esperança em Deus. Porque se você depositar a sua esperança em coisas, se você depositar a sua esperança tão somente em pessoas, se você depositar a sua esperança tão somente em pensamentos positivos ou alguma coisa assim, você vai descobrir que a força deles é pequena. Há um tempo em que isso vai funcionar com você. Isso será de ajuda? Não duvido, mas você precisa de algo muito mais eficaz. Você precisa de algo tremendo, poderoso. E este é Deus. A razão da sua esperança, da minha esperança, a razão da esperança de qualquer uma pessoa tem que estar em Deus. Deposita toda a tua esperança em Deus. Por quê? Porque vai ser em vão? Porque não vai dar certo? Porque, eu não mentalizei direito? Ou será que ele vai realmente me atender? Ou diz o texto que, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ele tem certeza, o salmista tem certeza de que ele vai receber este livramento da parte de Deus. É fácil? Não. Eu já disse para você que não é, e vou mostrar no texto que também não é. Porque no versículo 5 ele pergunta: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por quê? E no versículo 11, novamente, ele faz essa pergunta depois que já havia conversado com a própria alma e depois que já havia declarado que a sua esperança estava em Deus. No versículo 6, ele diz assim: ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso em ti, fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O que ele está dizendo aqui? Ele não estava no templo, ele não estava no tabernáculo. Hoje em dia a gente pode dizer: ele não estava no santuário, ele não estava numa capela, ele não estava numa igreja, ele não estava num oratório, não estava em lugar nenhum. Mas de onde ele estava, o local, independentemente do local onde ele estava, ele poderia fixar o pensamento em Deus e falar com Deus, e buscar o socorro de Deus, e buscar a esperança, a força que vem de Deus para vencer a batalha. É fácil? Não. Olha o que diz o versículo 11. Ou seja, ele falou no versículo 5, está repetindo no versículo 11. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Interessante observar, e os estudiosos dizem que esse salmo, tanto 42 quanto 43 antigamente, eles eram na verdade um só. Há evidências que sugerem que esses salmos, na verdade, era apenas um cântico. No mesmo versículo, no Salmo 43, no versículo 5 do 43, também há uma expressão que fala sobre isso. Porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante. E meu Deus,
No versículo 42, no capítulo 42, no Salmo 42, por duas vezes é mencionado isso. Por que estás abatida? Por que estás aflita? Por que estás assim tão caída, a minha alma? E aqui no versículo 5 do Salmo 43, ele fala novamente a mesma coisa. Ou seja, ele está dizendo isso porque ele quer ser enfático? Eu não vejo dessa maneira, não creio nisso. Na verdade, penso que representa a dureza da batalha que acontece na nossa alma, na nossa mente, quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos em depressão. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa boba, não é uma coisa irrisória. Há muitas pessoas que acham que isso não é nada, isso não é nada. Muito pelo contrário, é uma coisa extremamente séria. É algo extremamente sério. Porque a partir desse momento, o nosso corpo muitas vezes também começa a sentir os efeitos daquilo que nossa mente, daquilo que a nossa alma está sentindo. Então é algo realmente muito sério. Mas o que, a despeito da dificuldade, da dureza da batalha, e realmente é difícil esse tipo de situação, a palavra continua a mesma. A esperança está em Deus. A esperança está em Deus. A esperança está em Deus. Olha bem o que diz o versículo 6. Ó meu Deus, está esmorecida a minha alma. Por isso em ti fixo o meu pensamento. Eu fixo em ti o meu pensamento. Eu não quero dar mais vazão à minha mente para ficar pensando em coisas que me atingiram, em coisas que me entristeceram. Se eu tomei decisões erradas no passado, se eu não fiz as coisas que eu deveria ter feito no passado, essas coisas não necessariamente têm que guiar a minha vida agora. Eu não estou atrelado àquilo. Mas eu enfrentei consequências daquilo. Sim, consequências nós enfrentamos todos os dias, quer positivas, quer negativas, em decorrência das decisões que tomamos. Muitas vezes achamos que aquela decisão, naquele momento, era a melhor decisão para nós. Pensamos nisso, refletimos nisso e entendemos, olha, essa é a melhor decisão. Acontece que depois, ou logo, a gente vê que não foi a melhor decisão. Mas como a pessoa poderia saber disso? O fato é que ela decidiu. E essa decisão traz consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas por que é que essas consequências vão continuar ditando o rumo da sua vida? Mas tem coisas que eu não posso mais voltar atrás. Sim, águas passadas não movem moinho. Você não vai ter como voltar atrás. Mas nada impede que você agora decida fazer diferente. Reflita para fazer diferente, queira fazer diferente e motive-se a fazer diferente. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas. Mas eu tenho uma visão tão errada de mim, eu tenho um pensamento tão triste a meu respeito, eu fico me criticando, eu fico me martirizando pelo que eu já fiz, eu fico me condenando pelo que eu já fiz, e há muitas pessoas que dizem, eu não me perdoo por isso. Bom, eu quero dizer para você que se dependesse do seu pensamento, e apenas do seu pensamento, muito provavelmente você realmente não teria nenhum tipo de esperança. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Marque aí na sua Bíblia, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declare Yahvé, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Ora, nós vamos ler esse versículo em outra versão, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ora, graças a Deus, a gente lê nesse versículo, primeiro, que Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem planos para você. Segundo, você não conhece esses planos. Você pensa muitas vezes que não tem planos, que não há planos.
Ou acha que Deus está lhe destinando para coisas ruins e que você merece sofrer? Não. O que diz aqui o texto é: eu conheço os planos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, primeiro, Deus tem planos para a minha vida, Deus tem planos para a sua vida. Segundo, esses planos são planos bons, porque diz aqui o texto, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Então, afaste esse pensamento, resista a esse pensamento, renegue esse pensamento, dizer eu tenho que sofrer, eu preciso sofrer para pagar o que eu fiz no passado. Não! Não! Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança, de dar-lhes esperança em um futuro. Ora, por que é que Deus iria dizer que são planos para lhe dar esperança, para lhe dar um futuro, se você entende que eu tenho mesmo que sofrer, ou eu tenho mesmo que passar por isso, porque eu mereço, porque foi algo que eu fiz? Então, não. Você fez, você errou. Sim, aquela água já passou. A água que tem que mover a sua vida agora é diferente. É a água do perdão. É a água da esperança que vem de Deus. É a água dos planos, do conhecimento que agora você tem de que Deus tem planos para a sua vida. E não são planos para fazer você findar a sua existência. Não são planos para você viver uma existência de sofrimento, abatido, sem coragem para nada, sem fazer nada e achando que a sua vida já acabou, que o que você tinha que dar já deu. Não, não há nada disso na palavra de Deus, nem um pouco, muito pelo contrário. E ainda bem que os nossos pensamentos são diferentes e os pensamentos de Deus são infinitamente melhores do que isso. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Marque na sua Bíblia. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Às vezes achamos que os nossos caminhos são bons, e às vezes o caminho que a gente escolhe é o pior de todos. Eu vou dar cabo da minha vida, eu vou dar fim à minha vida, eu não tenho mais nada o que fazer, eu não vou mais comer, eu não vou mais me alimentar, eu não vou mais viver, não tem mais nada para mim, acabou para a minha vida, a alegria da vida, a esperança da vida, o motivo da vida. Não! Não é esse o caminho de Deus. Não é este o caminho de Deus. A gente acabou de ler que Deus tem planos para a sua vida, e não são planos de acabar com a vida, de findar a vida, ou de achar que você é réu de morte a vida inteira, ou que você precisa sofrer a vida inteira, é necessário. Não, não. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Olha a continuação do versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, que já vimos quais são, mais altos do que os vossos pensamentos. Observe o plano que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano grandioso para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, para a sua existência, e não é para você ficar prisioneiro de maus pensamentos. E não é para você ficar prisioneiro de maus sentimentos, ou de ausência de perspectiva, ou ausência de esperança. Porque isso nós conseguimos muitas vezes, conseguimos entre aspas, isso muitas vezes as pessoas pensam porque nós estamos aqui com a nossa visão limitada, muitas vezes com a falta de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus que está sobre nós. Sim, eu quero que você entenda isso. Há uma promessa de Deus, há um plano de Deus para a sua vida. Você só precisa se apossar disso, você precisa crer nisso. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens
de pouca fé. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 30. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o que a gente está conversando? Ora, diz aqui a palavra que se Deus se preocupa com a erva do campo, tem um cuidado com a erva do campo, que agora está aqui viçosa, bonita, florescente, amanhã ela vai deixar de existir e tem uma vida infinitamente mais curta do que a nossa. E uma importância também, venhamos e convenhamos, também bem menor do que a nossa, guardadas as proporções e cada um na sua finalidade, mas a vida humana, ela tem muito mais importância para Deus do que a vida de uma erva que Ele cuida também, que Ele veste também, porque Ele criou a erva do campo. Então dá a essa erva do campo o seu aspecto, a sua beleza, a sua função e a sua provisão para que ela possa crescer e cumprir a sua função. Mas para a vida do homem, Deus tem planos ainda mais altos, ainda mais excelentes. Para a vida do homem, Deus faz com que ele tenha outras coisas, outras prioridades. E o que Jesus está ensinando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Ora, o que é que ele está falando aqui? O que é que Jesus está falando? A vida de vocês tem uma importância tão grande para Deus, que eu vou utilizar, na verdade, não para depreciar vocês, mas para mostrar o quanto Deus ama vocês, que Deus se preocupa com a erva do campo. Você acha que Deus não vai se preocupar com você, que tem muito mais valor para Ele do que a erva do campo? Você acha que realmente Deus não tem planos para você? E no versículo 34, diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará desse mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, o seu amanhã não tem que ser necessariamente mal ou ruim, como foi lá no passado, naquela água que passou pelo moinho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A palavra de Deus para a sua vida é completamente diferente. É completamente diferente. Vejam o que diz ainda em Isaías capítulo 53. Diz assim o texto, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, Ele quem? Jesus. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Quais? As enfermidades físicas e as enfermidades da alma também. Ele tomou sobre Ele todas elas, pegou para Ele todas elas, dominou sobre todas elas, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Observe bem, Jesus já foi moído. Jesus já foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Moído, moinho, mó. Isso significa dizer, meu querido, minha querida, que Jesus já foi moído por todas as nossas iniquidades, minhas, suas, aquela que você tomou aquela decisão errada no passado, aquilo que você talvez não devesse ter decidido ou ter feito, lá atrás, há 200 anos atrás, pessoas que eu não conheci, que você não conheceu, ou 2.000 anos atrás, ou até muito mais do que isso. Isso significa dizer que Jesus tomou sobre si as dores de todos nós. Todos nós. Ele foi moído por causa de todas as nossas iniquidades.
Agora, observe bem, por que você diz que eu tenho que sofrer? Não, não tem. Observe a continuação do versículo 5, em Isaías 53, marque na sua Bíblia, Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na verdade, você não tem que dizer, eu tenho que ser castigado, eu mereço. Calma. Jesus já foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lembram-se do pensamento que Deus diz que tem a meu respeito e a seu respeito? Do plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? O clímax desse pensamento, o clímax desse plano está aqui. Ele viu que nós não tínhamos grandes esperanças, ou nenhuma esperança, ou pouca força. Mas veja que o que foi que Jesus fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus fez isso por amor a nós. Jesus fez isso por amor a Deus, em obediência a Deus. E isso tudo fazendo parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora eu pergunto, você acha que se você não tivesse valor para Deus, se você não tivesse importância para Deus, ele iria colocar seu filho para passar diante de tantas coisas, ser moído por nossa causa, ser castigado para que nós pudéssemos ter paz, uma esperança, um futuro, aleluia. Vejam bem, você tem esperança, você precisa ter esperança, a promessa de Deus está sobre a sua vida. Mas esse texto foi escrito por judeus e para os judeus, não. Foi escrito por judeus, sim. Apenas para os judeus, não. Porque Jesus não morreu apenas pelos judeus. Jesus morreu pelos judeus e morreu por cada um de nós. Todo aquele que confessa o nome de Jesus na sua vida, confessa que Jesus é o seu Salvador, ele se torna integrante da família de Deus. Lá o Evangelho de João diz assim, capítulo 1 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Observem bem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso quer dizer que há pessoas que não. João capítulo 1, versículo 12. Há pessoas que não querem, que não entendem, que não precisam, mas o que Jesus fez, ele fez para toda a humanidade. No versículo 11 de João, capítulo 1, marque na sua Bíblia, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Interessante dizer, veio para o que era seu no singular, e depois diz, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, significa dizer que toda a criação pertence a Deus. O ser humano pertence a Deus, ainda que tenha se desviado e ainda que tenha pecado, e ainda que você tenha errado, e ainda que você tenha cometido falhas, porque eu cometo falhas e erros, e você também cometeu, eu já cometi, e você certamente já cometeu, e eu também ainda cometerei, não porque quero, não porque deseje, não porque eu vou buscar o erro, o pecado, o mal, mas estamos sujeitos a errar não intencionalmente. Mas diz aqui, veio para o que era seu. O ser humano pertence a Deus, a criação pertence a Deus, ainda que tão problemática agora está por conta do erro, do pecado que entrou no mundo. Mas observe a continuação do versículo, e os seus não o receberam. Você pode dizer, mas ele está dizendo, veio para o que era o seu povo. Era o povo que Deus escolheu para se fazer conhecido em toda a face da terra, que era o povo judeu. Sim, também há essa aplicação, mas eu tenho que entender também, precisamos entender também, que o que era seu se refere também intencionalmente ao ser humano, à criação. Por quê? Porque senão o restante não aconteceria. Porque diz o versículo 11, na sua parte final, e os seus não o receberam. Ora, se isso aqui era tão somente para o povo judeu,
para aqueles que em tese já conheciam a Deus e suas promessas, então teria tudo terminado ali. Já que os seus não receberam, e aqui sim está se falando em relação ao povo judeu especificamente. Mas olha o que diz o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, todos, não importa se são judeus ou não, se nasceram judeus ou não, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a nacionalidade, a naturalidade não está aqui, o nascimento não está aqui como condição preponderante, como condição sine qua non para ser filho de Deus. Mas sim, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus. Deu-lhes o poder, deu-lhes a faculdade, deu-lhes a oportunidade. Você tem o poder de decidir, você tem o poder de fazer essa opção, de se tornar filho de Deus. Esse é outro aspecto daquele plano, daquele pensamento de Deus para a sua vida, como também para a minha vida e para a vida de qualquer pessoa. Ora, se Deus realmente não tivesse interesse em você, se você realmente não fosse importante para Deus, você acha que Ele teria realmente motivo, ou você acha que Ele realmente quereria torná-lo seu filho, torná-la sua filha? É claro que se Deus assim o fez, e se Deus deu a você esse poder, Deus deu a você esta faculdade, esta oportunidade, Deus deu a você esta possibilidade, é porque você tem sim muita importância para Ele, tanto que custou a vida do filho dele. Por isso eu quero dizer, não dê lugar a tais pensamentos em sua vida. Continue combatendo, continue pensando, não, eu tenho importância para Deus sim. Ah, eu errei sim, eu errei no passado sim, mas agora eu não vou errar e eu não tenho a minha vida conduzida por aquele tipo de erro, por aquele tipo de falha, por aquele tipo de pensamento, por aquele tipo de decisão. Assim as coisas deram errado sim. Consequências terríveis podem ter acontecido sim, mas a minha vida ainda hoje não tem que mais ser regida por aqueles fatos do passado. Hoje eu tenho oportunidade de ser diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de viver a vida, de continuar tendo importância para alguém, e ainda que talvez eu não veja essa importância, mas eu sei que eu sou importante para Deus. Então, nesse momento, vá para a janela, olhe a luz do sol, vá para o quintal, se você tiver um quintal, ou uma oportunidade de ir para um ambiente aberto. Olhe aquele sol brilhando. Veja as aves, ouça as aves, veja as árvores, veja toda a natureza. Mas todas essas coisas, apesar da importância que têm, ainda são menos importantes para Deus do que a sua vida. Então, vá para fora, veja o sol, veja as nuvens, olhe os passarinhos, ouça o seu canto se você puder. Olhe para um programa onde uma criança esteja sorrindo, alguma coisa assim, e veja, Senhor, a minha esperança está em Ti. Eu sei que eu tenho importância para você, eu tenho importância para Ti. Eu não sou sozinho. Talvez eu esteja só agora, talvez eu ache que, ou talvez mesmo alguém ache que talvez não tenha mais importância, não tenha mais serventia, não tenha mais finalidade, mas eu tenho sim, porque eu sou importante para Ti. Então, quando eu vejo o sol, eu quero te dar graças, porque o sol está ali brilhando, mas brilhando para mim também. E eu tenho certeza que quando o Senhor olha para o sol, a luz do sol não ofusca o olhar que o Senhor tem para a minha vida. Porque o Senhor, no meio de tantas pessoas, o Senhor sabe qual é o meu nome, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe qual é o meu coração. E eu não estou dizendo que meu coração seja maravilhoso, mas o Senhor me ama assim mesmo. E o Senhor tem planos para a minha vida. São planos de paz, são planos para me fazer bem, são planos para me dar uma esperança e me dar um futuro. Então eu me apego nisso, me agarro nisso e digo à minha alma: alma, aquieta-te. Alma, eu estou levando o meu pensamento a Deus.
Eu estou buscando a Deus. Fale isso incansavelmente várias vezes no dia, levando o seu pensamento. Você não está dizendo e mentalizando isso. Você está falando isso. Deus, a minha esperança está em Ti. Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Mesmo que você talvez nem fale, nem palavra diga. A Bíblia diz que, mesmo que não chegue palavra à nossa boca, Deus já conhece o nosso pensamento e sabe qual é a intenção no nosso coração. Então fale isso várias vezes. Deus está lhe ouvindo. Tenha certeza que Deus está lhe ouvindo. Aquela promessa de Isaías 53, que nós acabamos de ler, se aplica a você sim. Lembre-se que pelo castigo dele, nós podemos ter paz. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus. Jesus passou tudo isso por mim, Jesus passou tudo isso por você, porque Deus tem planos para a sua vida, planos de lhe dar uma esperança e um futuro. Receba isso nesta manhã. Receba isso. Creia neste Deus tão amoroso, tão poderoso, tão cuidadoso, e espere nele, espere a providência de Deus. E você vai ver as coisas novas, as coisas belas, as coisas que Deus tem para a sua vida realmente se concretizarem para abençoar você e abençoar outras vidas através de você também. Porque você é importante sim para Deus. Tenha esperança nele, descanse nele, porque ele está lhe ouvindo. Deus assim o abençoe e o guarde, te sare, te levante, te anime, te fortaleça, te dê uma nova visão, uma nova perspectiva de coisas futuras para a sua vida. Receba esta palavra e assim decida, em nome de Jesus, diante dele. Amém. Um excelente sábado e um excelente final de semana para vocês. Não se esqueçam, não há situação difícil, impossível ou insolúvel para Deus. E também não há nada que possa separar você do amor de Deus. Deus abençoe vocês.